Precisa chamar agora o doutor Amaury Andrade, que está conectado e vai ajudar a gente a entender melhor toda essa situação. Oi, doutor Amaury, boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito prazer, muito obrigado. Estou aqui à disposição para tentar aqui da melhor forma esclarecer um pouco mais sobre essa lei, né? Isso, na verdade, é um programa global Magnitsky. Então já começa explicando para a Isso. gente poder entender direitinho do que se trata, porque pelo que a gente entendeu aqui é algo inédito a ser aplicado a uma autoridade brasileira, quiçá para qualquer outro brasileiro, né, doutor? Perfeito. Essa lei ela foi sancionada nos Estados Unidos, né, ainda na presidência do Barack Obama, certo? A inspiração dessa lei se trouxe por conta de algumas violações que sofreram. Um russo sofreu violações e foi preso indevidamente, torturado, no governo do Barack Obama resolveram é, criar essa lei justamente para extirpar e afastar qualquer tipo de abuso praticado contra violadores, contra corruptos, contra pessoas que impedem a liberdade de expressão e o mais interessante, aqueles que violam direitos humanos. Então, essa lei teve essa inspiração por conta desse fato ocorrido contra um russo, mas os Estados Unidos adotou, até porque é uma medida que no entender, na época que foi sancionada, era necessário justamente para impedir que abusos possam ser praticados por autoridades, seja de onde for. E ela se aplica, então, ao ministro Alexandre de Moraes, porque ela fala em indivíduos, né? Ela tem várias pessoas que poderiam, que a lei poderia alcançar, e no corrupção e tal, essas questões, claro, não envolvem o ministro, mas ela pega ele em que ponto? E só uma informação, né, que eu acho que a Natália quer acrescentar aqui, que parece que não vai ser só o ministro Alexandre de Moraes, né, Natália? Exatamente. A gente começa a acompanhar as reações, né? A gente já falou de Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo. Ameaçou, né? Falou que as sanções da Magnitsky devem apenas começar com Alexandre de Moraes e que elas devem atingir outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e os demais ministros do STF podem, né, seguir dentro das sanções da Magnitsky num futuro breve. Doutor? A gente perdeu o doutor? Não, não estou aqui. Ah. Não, doutor, Na só verdade, poderia comentar, né? eu Essa vi que era um extensão. comentário. Isso, essa extensão da Então, medida, né? agora Em que ponto ela pega os ministros? Então, respondendo a sua primeira pergunta em relação ao ministro Alexandre de Moraes, nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte Brasileira, né? Nós estamos falando de um poder, né, constituinte aqui no nosso Brasil e é a representação máxima do poder judiciário. Então, de fato, esse programa, como eu disse, ele é um programa chamado Programa Global Magnitsky. Pode ser atingido a autoridades, presidente da Câmara, presidente da República, presidente do STF, ministros do STF, de uma forma geral, podem ser atingidos sim. Eu queria completar, Andresa, só as aspas aqui, né, do Paulo Figueiredo, do jornalista, que está sempre muito ligado ao Eduardo Bolsonaro. Lá em 9 de julho, quando o presidente americano publicou a sua carta dizendo do tarifaço do Brasil, em 9 de julho, a resposta de Eduardo Bolsonaro veio assinada ali, deputado, na época ele era licenciado, ele também disse que era um deputado em exílio nos Estados Unidos, junto com o jornalista Paulo Figueiredo. E aí o Figueiredo falou o seguinte na sua conta no X. Abre aspas, caso continuem apoiando o pseudo juiz, vamos adicionando dolorosamente novos nomes à lista. Assim, muito em breve, estar associado ao Alexandre será uma das coisas mais nocivas que alguém pode fazer com a sua vida, fecha aspas. Doutor, como é que faz? O que o Alexandre de Moraes, por exemplo, pode fazer para sair dessa lista aí do Trump? Isso depende do governo americano, ele não tem, só tem que sentar e chorar, é isso? Mais ou menos fazer uma sua defesa, né? Que pode ser que ele, com uma forma defensiva, poder justificar as ações que ele está
praticando aqui no nosso país, nas ações que eu falo, ações no Poder Judiciário com suas decisões, né, e que, em tese, configuram violações de direitos humanos, a liberdade de expressão, e não há o caso aqui ainda em tela a questão da corrupção, que a corrupção também é um ponto importante que foi tratado nesse programa Global Magnitsky. Então, isso ele vai poder fazer sua defesa, logicamente, né, e encaminhar justamente a sua defesa, né, para o órgão de Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. E assim, né, quem sabe essa defesa ser acatada por um primeiro momento, né? Uhum. Uma última dúvida, doutor. Essa decisão, ela é do presidente dos Estados Unidos ou ela tem que ser referendada pelo Congresso em algum momento? Sim, ela precisa ser referendada pelo Congresso. No entanto, quando a decisão, né, já foi implantada, né, pelo departamento, já com certeza teve uma reunião prévia acerca disso, justamente para que não haja, vamos se dizer, voltar atrás aquilo que ele decidiu de uma forma tão drástica. É como na política, né? Tudo é combinado ali nos bastidores para Perfeito. depois acontecer. Eu Doutor, gostaria muito. de só acrescentar aqui uma questão. As sanções que vocês já comentaram aí, que foram interessantíssimas, poderão ocorrer sanções secundárias. Secundárias do ministro não poder nem movimentar dinheiro aqui no nosso próprio Brasil, receber até pagamento em dinheiro. Por quê? Porque as instituições financeiras do Brasil têm uma vinculação com os Estados Unidos. Eu não sei até onde essas instituições brasileiras poderão peitar essa decisão e não acatar aquilo que já está na própria lei, tá bom? Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Volte sempre. Tá bom, muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Essa questão